Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 27 de maio. Em reunião do Conselho Técnico da CBF, ficou decidido que as datas FIFA e a inversão do mando de campo vão ser os meios necessários e utilizados para poder remarcar as partidas do Campeonato Brasileiro. Vamos trocar uma ideia sobre como isso afeta, claro, o Botafogo. Além disso, vale destacar aqui a gente conversar um pouquinho sobre como Arthur Jorge pode armar a equipe do Botafogo para esse jogo diante do Júnior Barranquilla. Nessa terça-feira, um confronto que vale a primeira colocação na chave, o que para o Botafogo seria muito importante, você sabe bem disso. Só que antes da gente falar sobre essas questões, eu te convido por gentileza a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. A sua participação aqui no Fala Fogão é sempre muito importante. Estamos buscando agora os 48 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos lá. O prazo estabelecido é até dia 17 de junho. Simbora, que temos um caminho a percorrer. Os 50 mil já serão uma realidade com toda certeza. Sempre destacando, esse daqui já é o terceiro conteúdo do dia, não tivemos o Fala Fogão Shorts ali por volta de 11h30 da manhã, tive um compromisso familiar e por conta disso acabou que esse conteúdo não foi produzido. Mas amanhã volta tudo ao normal, programação completaça com direito a pós-jogo, você sabe disso. Então vamos em frente e vamos começar falando sobre as decisões tomadas nesse Conselho Técnico da CBF. As datas FIFA serão utilizadas para que você possa gradativamente regularizar os jogos do campeonato, para que as equipes possam chegar no mesmo número de partidas disputadas. Nesse momento, a tabela do Campeonato Brasileiro ela está bem defasada. Você tem algumas equipes aqui que já completaram todas as rodadas, que seria o esperado, e outras que você tem ali 3, 4 partidas disputadas. Por exemplo, o Botafogo está no grupo de times que tem 6 jogos disputados no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, é o quarto colocado com 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. O Cruzeiro, por sua vez, tem 5 partidas, assim como o Atlético Mineiro, assim como o Fortaleza. O Internacional tem 4 jogos, assim como o Grêmio, assim como o Juventude. O Criciúma só tem 3 partidas disputadas no campeonato. Então, assim, você tem uma série de situações que precisam ser resolvidas ao longo das próximas semanas, até porque ficou decidido que o campeonato vai ser encerrado no dia 8 de dezembro. Então, gradativamente, ao longo dos próximos meses, você vai colocando tudo em ordem. Nas datas FIFA e também com a inversão do mando de campo. E isso afeta diretamente o Botafogo, porque o jogo contra o Grêmio, que era previsto inicialmente para acontecer nesse dia 1º de junho, vai acontecer agora no dia 16 de junho e deve ser no Rio de Janeiro. O Grêmio, para não ter que ficar fazendo essas viagens, até porque o aeroporto de Porto Alegre está fechado e o Grêmio está treinando no CT do Corinthians, vai jogar no Couto Pereira. Então, como eles vão enfrentar o Flamengo alguns dias antes, vão permanecer no Rio de Janeiro e vão enfrentar o Botafogo. O Botafogo já deu ok para essa alteração e a CBF já disse que concorda com essas mudanças, desde que exista anuência da equipe adversária. Então, sempre que o Grêmio ou o Internacional quiserem a inversão do mando de campo, para poder facilitar a logística, dada a circunstância que eles estão passando, isso vai ser permitido, já está definido pela CBF que assim será. Então o Botafogo ele encara o Corinthians nesse fim de semana. Aí no dia 11, terça-feira, 8 da noite, o Fluminense no Newton Santos e depois torna a jogar no Newton Santos, dessa vez contra o Grêmio. Esses são os nossos próximos 3 compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Agora, pensando em Copa Libertadores, fica todo mundo naquela expectativa para saber o que o Arthur Jorge vai fazer pensando nesse confronto diante do Júnior Barranquilla. Algumas coisas parecem que são meio definitivas, digamos assim, mas na verdade não é bem assim. Por exemplo, na lateral direita, quem vai ser o titular? Muitos vão dizer, não tem nem dúvida, Damian Soares. Será mesmo? O Matheus Ponte, ele ainda está cru, todo mundo sabe disso. Na minha opinião, tem potencial, mas naturalmente vai oscilar. Mas ele precisa de minutos para se desenvolver. O Arthur Jorge comentou que a gente não vai com menos ambição para esse jogo, mas vai com menos pressão, porque já está classificado. E isso é uma verdade. E se você parar para pensar, o Damian Soares, ele já tem acumulados mais de 2.100 minutos, se você juntar o que ele disputou com o Retafe, lá na Espanha, meia temporada, mais o que ele já jogou no Botafogo. 2.100 minutos, se você fizer um comparativo, e eu mostrei isso aqui na live da hora do almoço, o Di Plácido no ano passado, ele foi titular em 25 oportunidades, mas jogou em 32 jogos. E os minutos acumulados pelo Di Plácido durante todo um campeonato brasileiro
Foram mais de 2.300 minutos. O Damian Soares, portanto, ele já está quase nessa marca do Diplácido, sendo que o Campeonato Brasileiro está só começando. Então a gente precisa fazer uma gestão de minutagem do nosso lateral direito, que hoje é o titular, incontestável. Na minha opinião, não tem nem que se discutir em relação a isso. Quando você olha para Damian e Matheus Ponte, quem é o titular? Quem que você sente mais segurança nesse momento? O Damian. E olha que o Damian, de vez em quando, dá um vacilo aqui, outro ali. Mas ele vem mantendo um nível de atuações que, no meu ponto de vista, é bem interessante. O Rafael a gente não sabe se vai dar para contar. Eu, sinceramente, não vou ficar contando com o Rafael, mesmo quando ele estiver recuperado, porque, infelizmente, o corpo do Rafael já sinalizou várias e várias vezes que não tem mais condição. Seria realmente uma baita surpresa se algo diferente nesse sentido acontecesse. Eu não teria tanta certeza assim que o Damian Soares vai ser titular contra o Júnior Barranquilla. Você pode ter John, Matheus Ponte ou Damian Soares. Eu vou colocar assim nessa lateral direita. No miolo de zaga, Lucas Alter joga direto. Raramente ele vai ficar fora. Você pode reparar que nesse período do Arthur Jorge ele ficou fora uma vez. Uma vez só. Então você pode ter o John, Damian ou Matheus Ponte, Lucas Alter. E eu acredito que ele vai com o Bastos, porque até aqui já ficou bem claro que o Arthur Jorge ele não tem a mesma confiança e convicção no Alexander Barbosa, com que ele está tendo com o Bastos. O Bastos, inclusive, que recebeu elogios do Arthur Jorge no último confronto da Copa Libertadores. O Arthur Jorge fez questão de elogiar bastante o seu zagueiro, e isso não é algo comum. Teve uma pergunta direcionada para o Bastos e para o Arthur Jorge, e aí o Arthur fez questão de enaltecer o Bastos, a partida que ele fez, mais um grande jogo e tal. Então eu acredito que a gente pode realmente ter Bastos e Lucas Alter, acredito. Na lateral esquerda não tem o que fazer, o Hugo. No meio de campo, tudo vai depender daquilo que o Arthur vai querer implementar. Ele vai jogar num 4-2-3-1 ou ele vai jogar num 4-4-2. Se ele jogar num 4-2-3-1, a gente pode imaginar que você vai ter Gregory, Marlon e Tietê fazendo essa faixa central. Dá pra gente pensar que ele vai repetir aquilo que ele fez contra o próprio Universitário, né? Dá pra gente pensar isso. Agora, se ele quiser jogar num 4-4-2, você pode ter Gregory e Marlon, ou então você poupa o Marlon e coloca o Tietê. Gregory e Tietê contra o Atlético Goianiense fizeram um grande jogo juntos, né? Você vai lembrar desse confronto, os dois realmente fizeram uma boa partida. Então você pode ter ali, num 4-4-2, Gregory ou Marlon, Gregory ou Tietê, ou então num 4-2-3-1, Gregory, Marlon e Tietê. Se você jogar no 4-2-3-1, Luiz Henrique de um lado, Romero do outro. Não tem muito para onde você fugir. A menos que o Arthur Jorge queira colocar o Tiquinho de titular. Aí você pode colocar o Tiquinho lá no ataque e o Júnior Santos caindo para a esquerda. Eu não colocaria o Júnior na esquerda, não é algo que me agrada de verdade. Eu acredito que o Júnior rende melhor onde ele está jogando agora, ou então pelo lado direito. E eu não consigo visualizar nesse momento o Luiz Henrique invertendo o lado, saindo da direita e indo para a esquerda. Não consigo, sinceramente. Então eu acredito que a gente pode ter Luiz Henrique e Romero, com o Júnior Santos lá na frente, o Tiquinho começa no banco. Ou então, você coloca o Tiquinho no ataque, coloca o Júnior Santos na esquerda e o Luiz Henrique na direita. Ou ainda você coloca o Luiz Henrique no banco e o Romero na direita com o Júnior na esquerda e o Tiquinho no ataque. São algumas possibilidades. Uma outra possibilidade, jogando um 4-4-2, você pode ter ali no meio de campo Gregory e Tietê ou Gregory e Marlon. Acredito que o Gregory vai ser titular nesse confronto. E você pode ter pela direita o Luiz Henrique, pela esquerda o Romero, e lá no ataque Júnior Santos e Tiquinho Soares, com o Júnior com liberdade para poder circular para lá e para cá. São algumas alternativas. Eu não creio que o Arthur Jorge já fechou questão em relação a isso. Claro que ele já tem uma ideia, 100% de certeza em relação a isso, mas de repente ele pode ainda estar pensando em alguns encaixes, alguns ajustes que ele pode fazer para a gente poder encarar essa partida da devida maneira. Com menos pressão, é verdade, mas com ambição nas palavras do próprio treinador. Qual seria a sua escalação, Fogão? Dentre todas essas alternativas, qual seria a sua escalação? Teria mudança no miolo de zaga? Qual que seria o seu lateral direito? O meio de campo, com 3 ou 2 jogadores ali na faixa central? 4-4-2 ou 4-2-3-1? E no comando de ataque, Tiquinho volta como titular, Júnior Santos muda de posição, ou você mantém Tiquinho no banco e coloca o Júnior onde ele está jogando atualmente, que é comandando o ataque botafoguense. Quais são as suas preferências? Deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, amanhã estou de volta com mais conteúdo aqui no canal. Então inscreva-se, deixe o seu like, que isso faz toda a diferença. Um grande abraço e até a próxima.